Então, vamos lá. Tratando de produção de alface hidropônico, é uma oportunidade de negócio para os agrônomos, para os recém-formados, para os grandes profissionais, desde que tenha-se um comércio ajustado. Isso se refere justamente a quem entregar, quem vai comprar, como é que vai ser essa distribuição da produção. Porque é tudo rapidamente e tem que sair. Não adianta, não tem que esperar para amanhã não, porque perde qualidade e também porque ocupa o espaço e quebra o ciclo de desenvolvimento do sistema. Mas aí vem só. A gente sabe que nossa região sofre com estresse hídrico, com altas temperaturas, pouca distribuição de água, a água que tem é muito salina e tal, enfim. E aí a hidroponia ela aparece como uma alternativa. Vê só os extremos. Justamente porque a hidroponia, pessoal, apesar de trabalhar só com água, é um sistema que tem uma eficiência considerável devido justamente à estrutura montada para trabalhar com essa. Você tem uma ideia, não vai trabalhar com hidroponia ao relento. Isso seria uma taxa de evaporação alta. Também de transpiração, porque as plantas estariam expostas completamente. No caso da hidroponia, é necessário se implantar também as casas de vegetação, os barracões, com o uso de lonados, justamente para controlar a temperatura do ambiente. Formação de microclima, tá, aquela coisa toda. Isso a gente não vai destacar aqui não, porque não é bem o foco dessa discussão. Então a hidroponia é uma alternativa de você, é uma técnica para desenvolver o cultivo apenas em meio aquoso. Então a planta vai ficar sustentada por uma espécie vamos dizer assim, de algo artificial, na verdade, feito uma esponja, feito uma borracha, feito uma madeira, que vai dar apoio a ela para que ela não fique girando com água corrente, que ela não fique submersa. Ela vai ter só as raízes submersas à solução aquosa do sistema. A gente fala em água, certo? Água, como todo canto, é o veículo que vai carregar os nutrientes. Mas, né, bem basicamente, é a única coisa que a planta vai ter contato. Já que ela tem contato com o ambiente para fotossíntese, né? Luz solar, CO2, mas também essa água vai receber continuadamente. Pessoal, isso é um controle que eu falo diário até. Para o controle do pH é feito diariamente. E a colocação das soluções nutritivas, que são conjuntos de macro e micronutrientes, de acordo com a exigência de cada cultura, nesse caso do alface, que vão justamente promover o melhor desenvolvimento, considerando que o que vai faltar no sistema normal vai ser somente o solo, onde a planta criava uma interação em que possibilitava a retirada desses nutrientes do solo, desses minerais. E aqui nesse sistema eles vão retirar isso da água. Isso tudo são ambientes que precisam ser acompanhados bem de perto para justamente não, por a planta estar em condição de estresse, não sofrer completamente ou não reduzir a capacidade de produção ou modificar a qualidade do produto em função do mau manejo. Mas são um sistema muito eficiente que gastam a água de forma eficiente, que utilizam os nutrientes de forma eficiente, porque inclusive você consegue reutilizar os resíduos, o que sobrou de uma passagem pode ser reutilizado. Claro que tudo isso é acompanhamento, é analisar como está o teor de tal elemento, do outro, o pH, a condutividade elétrica, enfim, um conjunto de verificações para garantir o funcionamento da coisa.
Certo, e esse trabalho consta, esse artigo, ele consta de um estudo da viabilidade técnico-econômica para a cultura do alface. E aí não vamos mexer nessas coisas de resumo, abstrato, introdução, isso aí não vale não, pra gente agora não. Nesse momento o que a gente precisa se conhecer é quais foram o material e os métodos utilizados para desenvolvimento desse estudo. O cultivo hidropônico preconizado neste trabalho utiliza a técnica do fluxo laminar de nutrientes, desenvolvida por Koppen em 75, e consiste que as raízes das plantas ficam suspensas num canal por onde flui água, contendo os nutrientes minerais, solução nutritiva, como eu já falei, com circulação intermitente. Assim, isso é continuado, pessoal, não é só passou e acabou-se, não. O sistema NFT projetado compõe-se basicamente das seguintes obras. É necessário um barracão, casa de vegetação para a implantação da maternidade, a produção de mudas basicamente. Não é plantado já direto naquele ambiente não, você faz-se mudas. Claro que tudo isso é meio aquoso, nada em solo. Essas mudas são desenvolvidas para um número mínimo de folhas para depois serem transplantadas. Então, tem que se avaliar cada sistema, porque se eu vou avaliar logo a eficiência econômica já contando lá de baixo e não tenho cuidados nessas, eu posso comprometer todo o sistema de produção. Aí é necessário também a casa de vegetação para pré-crescimento e produção comercial, bancadas com suportes e canais de cultivo, sistemas hidráulicos de alimentação e drenagem de solução nutritiva. Olha como é que funciona a coisa. Ele joga a solução e recolhe tudo isso para ver o controle da condução, de condutividade elétrica da água, controle de pH, redução disso, aumento daquilo, para justamente garantir que aquela solução não seja tóxica em algum momento. A gente sabe que a partir do momento que a gente usa aditivos, isso pode ser para tal variável pode aumentar, e esse aumento pode causar toxidez. Mas para evitar isso é feito um controle mínimo de cada substância a ser utilizada, aplicada todo momento, tá? E veja só, tudo isso é controlado por um timer. Esse timer que ele cita é um sistema eletrônico que garante a ligação e o desligamento automático das bombas. Tipo, gira a cada 10 minutos, gira a cada 30 minutos, vai ficar girando, rodando água no sistema durante tanto tempo, certo? Então, quando a gente diz assim que não para, não é que tem toda hora tem água rodando lá não, não é isso não. Os bombeamentos são distribuídos dentro do dia e que isso não pode parar do ponto de vista de não haver aquele bombeamento. Tem que haver, senão há desidratação mais intensa, certo? Aí, nesse caso, as dimensões. O barracão com 20 metros de comprimento por 5 de largura abriga o depósito de materiais e insumos de 12 por 8 por 5 metros. Laboratório equipado para análises químicas. Isso daí é porque justamente pH, condutividade elétrica, teor de tal mineral, de tal mineral, de tal nutriente e tal, tem que ser acompanhado. O escritório técnico administrativo, isso justamente porque eu tenho que estar anotando, pessoal, escrituração, não é só zootécnica não, escrituração da produção, anotar gastos, isso é necessário. Vocês estão pagando a administração e devem ter visto que escrituração é a alma do negócio. Se você registra tudo aquilo que você todas aquelas atividades de cada produção, você tem como ter um ponto de comparação para definir o custo de produção, para definir a viabilidade econômica da sua atividade. Deixe isso para a administração. Aí vem as dimensões de cada parte. Beleza, não vamos mexer bem em todos esses detalhes não. A questão do tempo de crescimento, do número de folhas para transplantio, perdão, o número, a quantidade de água, solução nutritiva a ser lançada na água, o controle de pragas,
todo o detalhamento de como a coisa se dá, está composto de materiais. Eu estou chamando a atenção disso a vocês, que vocês vão chegar no momento que vocês vão escrever a monografia de vocês e precisam compreender que material e métodos você tem que descrever de forma detalhada. Tudo o que aconteceu, como foi feito, porque você sabe como é que foi tudo na cabeça, mas quem vai ler não tem nem ideia de como era. Então não precisa, ah não, mas isso aqui tá bom, tá não, pode detalhar, tá bom? Esses resultados, e com isso agora não, vamos direto para cá. Vejam só, é um sistema que se utiliza de água para funcionar, só que não é água e solo, água e somente água. Só que claro que não é somente água, tem os insumos, a solução nutritiva e tudo, mas eu falo como basicamente a coisa é um sistema fundado em cima do escorrimento, do carregamento de água por canaletas, né? E aí, um investimento total com um projeto para produção mensal de 30 mil plantas. Produzir 30 mil plantas por mês é produzir 1000 plantas por dia. Tu tem entrega para tudo isso aí? Então é o que eu falo a vocês, primeira coisa a fazer, o primeiro passo sempre vai ser busca por mercado. Isso é muito eficiente, funciona muito bem e não é coisa de outro mundo não, viu? Mas tem que ter mercado, senão é uma cacapia. Vê só, componentes do projeto, a planta geral dos barracões, barracas e casas de vegetação, isso vai custar R$39 mil aproximadamente. Planta hidráulica de alimentação das bancadas, R$12 mil. Planta hidráulica de drenagem das bancadas, 2 mil. Planta hidráulica de abastecimento, 4 mil. Instrumentos, laboratórios e controle, 4.500. Pessoal, o que é que a gente fala das questões de você aplicar o sistema de produção convencional, só com aração, mecanização e tal, ou mais orgânico, quando você usa menos trabalho na terra? E você diz bem assim, não, esses dois, eles são sistemas de produção baratos. Porque você basicamente não vai gastar para implantar a atividade. Você no máximo vai fazer uma aração, fazer uma calagem, uma fertilização, montar um sistema de irrigação. Mas isso quase sempre é muito mais barato do que você montar toda uma casa de vegetação. Para fazer o cultivo de 30 mil plantas, a gente vai, ou melhor, para fazer a produção de 30 mil plantas mensal, a gente vai em investimento, que é aquilo que se gasta e que não é todo mês que gasta para iniciar. A gente vai gastar R$62 mil, 607,18 centavos. É muito dinheiro. Mas vê que mesmo assim, vê o que acontece. Analisando a trabalho de custo de produção, a gente tem essa realidade. Essa casa de vegetação em bancadas que custou 39 mil, tem uma vida útil de 15 anos. E o que é isso? É aquele tempo em que você vai utilizar ela fazendo algum reparo sem precisar causar tanto despesa, correr riscos com paralisação da produção e tudo. O que vai valer a pena é fazer manutenção. Depois de 15 anos, não é que ela não vai mais servir, mas para o meu sistema não vai, porque eu não quero ter dor de cabeça com reparo. Tá entendendo? E nesse caso, valor residual, ou seja, eu paguei 39 mil, mas ela para mim só vai valer 3.900, 10% do valor do investimento. Tá bom? E além disso, o custo anual que eu vou ter com esse indivíduo aí, porque eu tenho que fazer manutenção, não é porque eu comprei que já está resolvido, tem um monte de reparo que é comumente realizado, isso custa por volta de R$6 mil por ano. Logo, o custo mensal é por volta de R$550. Aí, sistema hidráulico de alimentação das bancadas, 12 mil custo de investimento. Também tem uma vida de 15 anos. O sistema hidráulico de drenagem de bancadas custou 2 mil. Esse tem uma vida maior, 20 anos. Esse sistema, ele, por questão do tipo que é, né? A forma que os materiais que foram compostos. Além disso, um sistema de abastecimento de água, que é justamente a tubulação que vai tirar e colocar água no sistema. Então, tem uma vida maior.
mais os instrumentos de laboratório, que tem uma vida menor, 10 anos. E observe o seguinte, pessoal, tudo está sendo contabilizado como custo de produção, porque eu tenho um custo de manutenção e eu tenho um valor a ser reposto, porque ao final dos 15 anos de vida que eu estou citando, eu tenho que ter dinheiro para comprar outro sistema desse. Inicialmente eu fui lá no banco e busquei o recurso. Só que daqui a 15 anos, esse dinheiro vai sair de onde? Tem que sair de dentro da produção. Isso é o valor de amortização. Tem que estar composto no meu custo de produção para justamente fazer, garantir que eu vá ter, ao final dessa vida útil, o, o valor para comprar outro. Então, nesse caso, o custo anual são os reparos, mas também é o valor de depreciação. Por isso que ele fica mais elevado. Tá certo? Precisa contabilizar tudo isso. Aí vem semente, solução nutritiva, aluguel do terreno. Ah, professor, mas é porque eu sou dono do terreno, certo? Mas se você não tivesse isso aí, você não podia vender, pegar esse dinheiro e movimentar com outra coisa? Então, os R$ 400 mensal refere-se a um valor que aquela atividade está lhe remunerando. Isso é necessário ser visto. Material de consumo, prolabore do sócio, é um salário que você vai pagar para seu sócio. Você vai estar vendendo na rua, ele vai estar lá produzindo. Ele é seu sócio. Só que você ainda tem funcionários lá. Tem que pagar esse povo também. E os encargos. Mas, professor, eu não pago o encargo social não, mas tem que calcular, porque vai chegar uma hora que o Ministério do Trabalho vai encostar, você vai precisar se regularizar. E aí, quando você se regularizar, você já está fazendo conta desses valores. Tá bom? E veja, nesse caso, o custo anual com cimento e com tudo foi de R$ 8.419. E a gente vem bem aqui nas conclusões e vê o seguinte, ó, os resultados, na verdade, perdão. Que se eu pegar 8.000 e dividir por 30.000 plantas, eu vou ter um valor por volta de 28 centavos por planta. Esse é o meu custo de produção. 28 centavos por planta. Observem que nesse custo de produção, eu estou calculando o valor de depreciação do investimento de R$ 62.000. Que os equipamentos têm uma vida. E eu também estou calculando a manutenção desses. E estou calculando que normalmente o pessoal calcula, que é o custo da semente, que é a mão de obra e tal. Mas vejam que é um custo muito maior que a gente está calculando. E mesmo assim, o custo por planta ficou de 28 centavos. É eficiente? A gente vai, com certeza, muito possivelmente, não vai ser agora, por conta desse problema da pandemia, mas a gente vai em Nascente visitar a área de hidroponia do colega do Alan, do Irã. E eu já levei 2 turmas lá, inclusive falei com o professor Arminio, ele parece que levou alguma turma lá também já, não sei, dava para levar. E assim, são sistemas eficientes que podem ser maiores ou menores de acordo com cada realidade. E que são sim nossa realidade, isso aí, viu? Não fogem, não são muito distantes do nossa situação, não. Produzir uma planta de 28 centavos é bem interessante, né? E aí veja que na realidade deles, eles colocaram a comercialização por 45 centavos a planta. Não existe planta de 45 centavos, não. No caso aqui é porque é aquela história, levam para o Ceasa e aí vende caminhões e mais caminhões e caixas e mais caixas, não vende de um em um. Então nessa condição de mercado, o valor vendido é de R$ 45 centavos, menos os 28 de custo, o cara teve 17 centavos por planta de lucratividade. Isso contabilizado no número de plantas por mês, R$ 5.100. Rapaz, esse cara está ganhando muito mais do que um professor da Faciagra. Tá vendo aí que massa? Brincadeira, viu essa questão? Isso é sacanagem da gente. Tá ganhando muito bem. Então, dá para fazer muito, né? Dá para fazer bastante essa produção, desenvolver. E se eu colocar aqui R$ 5.100 mensais vezes 12 meses, aí eu visualizo um valor bem interessante, que é bem próximo do que eu investi. Ou melhor, que é praticamente.
Vou precisar apenas de 13 meses para repor o capital que eu investi. Então, dá para concluir que há eficiência econômica, além da eficiência hídrica ser bem significativa. Tá bom? Valeu. Bom estudo para vocês aí.